Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Este que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido a você, se ainda não for, se inscreva no canal, comente, compartilhe e ajude-nos a levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. O assunto de hoje é sobre a natureza teantrópica de Cristo. Natureza teantrópica. Theos, Deus, tropos, homem. E aí nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele possuía as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. O Senhor plenamente homem, plenamente Deus, plenamente homem. E a união hipostática de Cristo, ou seja, a união destas duas naturezas na pessoa do Salvador eterno. O que nós estaremos vendo aqui nesta lição é que havia um embate logo no início da igreja. Segundo o pastor Ezequias, que é o comentarista desta lição, ele vai dizer que quase dois terços do Novo Testamento foram escritos para combater heresias. Em outras palavras, a produção literária do Novo Testamento foi no embate ao ataque do inferno, à pessoa de Cristo e à doutrina que o Senhor Jesus ele legou para a sua igreja. Aí nós vamos, partindo desta premissa, nós vamos entender a importância do estudo apologético, a importância de estudarmos esses assuntos. A base de onde fundamenta o ensino desta lição, o texto bíblico básico está em duas perícopes, a primeira delas em Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 4 e também em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. Aí nós vamos chegar à nossa lição, ela está dividida no ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O tópico 2 vai tratar as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus e o tópico 3, o perigo destas heresias na atualidade. Posto isso, nós precisamos adentrar numa parte introdutória desta lição. Ao falar da parte introdutória, nós vamos ver que esses assuntos eles foram trazidos à discussão teológica logo nos primórdios da igreja. Nós vemos que o primeiro concílio, o concílio que a igreja trouxe, para assim dizer, pelo menos 7 concílios ecumênicos no princípio da igreja, que foram marcantes e determinantes para combater as heresias e firmar o arcabouço da doutrina cristã. O primeiro deles foi o concílio de Nicéia, onde foi definido ali, foi falado acerca da divindade de Cristo, no ano 325. No segundo concílio, que foi em Constantinopla, em 381, foi definida a questão, lançado base para a doutrina da Trindade. E o terceiro concílio foi em Éfeso, em 431. Aqui foi para combater o nestorianismo, que é o assunto da nossa lição de hoje. E em 451, 20 anos depois, o concílio de Calcedônia, onde foi definida a humanidade de Cristo, mostrando que o Senhor sempre plenamente homem e plenamente Deus. Em Constantinopla, depois tivemos mais 2 concílios, o de Constantinopla, em 553, e novamente em Constantinopla, 680, e por fim Nicéia, 787. Voltando aqui à nossa lição, nós vamos entender que o Senhor Jesus, ele é plenamente Deus. Plenamente Deus. Ao ler o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí nós vamos ver que o Senhor,
que o Senhor Jesus, ele é tratado aqui nesse texto como Deus, o Deus Criador. Aí nós vamos ainda para olhar para Salmo, no Salmo 110, o salmista Davi, ele vai apresentar o Senhor Jesus também como Deus, que era o Messias que estava para vir. No Salmo 110, verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor. Davi falando do Messias. E o Senhor Jesus, quando combatido ali, confrontado pelos fariseus, o Senhor Jesus vai citar aqui esse Salmo 110. Como que ele é maior que Davi, é filho de Davi, se Davi o chama de Senhor. E eles não tiveram como e não souberam como responder o Senhor Jesus quanto a esse questionamento. No verso 4, nós vamos ver assim: e jurou o Senhor e não se arrependeu, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E para entendermos esse Salmo 110, esses versículos 1 e também agora o verso 4, nós precisamos ir até Hebreus, a carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, nós vamos encontrar a explicação deste salmo, quando o escritor aos Hebreus, ele vai apresentar que o Senhor Jesus, ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 6 de Hebreus, versículo 20, vai dizer: onde Jesus, precursor, entrou por nós, feito eterno sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele está falando do santuário celestial. E no versículo 1 do capítulo 7, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Aí nós vamos vendo aqui, falando que ele era também rei de paz, no versículo 2. E vai dizer assim no versículo 2: a quem também Abraão deu dízimo de tudo, primeiramente é interpretado rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. E quem era uma figura, do Senhor Jesus Cristo, porque lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, vai falar acerca que o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor Jesus, como príncipe da paz, ele vai ter ali então o seu trono de justiça confirmado. E agora o escritor aos Hebreus, ele vai trazer ainda aqui no capítulo 7, vai falar acerca do sacerdócio de Cristo, que ele foi dado mediante juramento, foi dado com juramento. No versículo 24, aqui do capítulo 7 aos Hebreus, vai dizer: este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. E vai dizer que esse sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico, ou sacerdócio arônico. E aqui nós vemos, falando desse Jesus, que é eterno sacerdote, falando da sua eternidade, e o aponta como Deus. Então a divindade de Cristo é inconteste em todo o Novo Testamento. E ainda nesse capítulo, nessa carta aos Hebreus, no capítulo 7, ou melhor, no capítulo 1, e no versículo 8, quando Deus, o Pai, ele vai dizer do Filho, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos do século, cetro de equidade é o cetro do teu reino. O próprio Pai testificando do Filho, falando da deidade do Filho. Por outro lado, nós vamos ver que o Senhor Jesus, então não há como questionar que ele não seja Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 5, vai falar da deidade de Cristo. Agora, quanto
a sua humanidade. Olha só que coisa linda quando nós observamos aqui, ainda nesta palavra introdutória, quando nós observamos os evangelhos. Quando nós observamos os evangelhos de Lucas e o evangelho de Mateus. Em Lucas, ele vai apresentar a genealogia de Cristo através da sua linhagem ou da sua descendência humana. Vai mostrar, e segundo alguns, vai dizer que Lucas apresenta a genealogia de Cristo por Maria, só que ao invés de dizer Maria, ele coloca o nome de José. No capítulo 3 de Lucas, no versículo 23, e vai dizer assim: mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Que na verdade ele pega a pessoa de José, mas o pai de José não era Eli, mas ele pega Eli, que era na verdade o pai de Maria. E ele vai puxando essa descendência e nós vamos chegar, que ele vai chegar até Natã e Natã a Davi. Natã foi um dos filhos de Davi, que Davi teve com Betseba. E quando você vai para a genealogia de Mateus, ele vai puxar a genealogia de José e vai chegar a Salomão. Aí mostra que ele era herdeiro do trono por Mateus, que ele escreve para os judeus. E Lucas mostra que a sua descendência humana. Mateus para em Abraão e Lucas, ele chega até Adão. Aí nós vamos no versículo 38 do capítulo 35, versículo 38, ele vai dizer: Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Então ele linka o Senhor Jesus lá no princípio com o Pai. E agora, e mostra que ele era o Filho do homem, o Filho de Deus. E quando usa-se a expressão filho do homem, filho de Deus, às vezes dá a má interpretação, dizendo que ele era falando da sua humanidade. Mas muitas vezes ele se refere filho do homem, referindo-se a ser ele filho de Deus. Como em várias passagens nós podemos assim compreender e entender pelo seu contexto. A nossa lição, aqui no tópico primeiro, ela vai falar do ensino bíblico da dupla natureza do Senhor Jesus, da descendência de Davi. Aí é aquilo que falamos, tanto na genealogia trazida por Mateus, quanto naquela trazida por Lucas, vai apontar que o Senhor Jesus, ele veio da casa de Davi, tanto pela casa de Maria, quanto pela casa de José. Aí nós vamos que o Senhor, ele é declarado Filho de Deus em poder. Aqui em Romanos, é uma referência à nossa primeira perícope, que vai dizer assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. No versículo 4, ele vai dizer assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui ele faz uma alusão, uma trindade nessa perícope. Fala do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O apóstolo Paulo não se intimidou ou teve medo de falar que Jesus era filho de Deus. Não, ele sempre foi claro em expor a deidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre foi. Aí nós chegamos em um ponto aqui do nosso tópico primeiro, quando ele vai dizer acerca da sua natureza. Filho de Deus em poder. Romanos 1 e o versículo 5. Aí nós vamos ver que ele era homem, ele era judeu, como homem ele era da linhagem dos judeus, da casa de Davi, que veio da casa de Judá, casa de Davi, e veio o Senhor Jesus, era judeu. Agora, quando fala da sua divindade, filho de Deus. Aí nós chegamos naquele ponto que falamos aqui, numa das lições passadas, sobre forma, forma e fórmula. Para entendermos isso aqui, para entender forma, fórmula e forma. A forma, quando eu pego esse objeto aqui, ele tem uma forma. E a forma desse objeto, ela segue a forma da forma.
onde ele foi moldado, onde ele foi colocado. Então ele tomou a forma da forma. E quando falamos de Cristo, ele tomou a forma humana no ventre de Maria, que foi a forma. Agora, a fórmula, aqui nós temos a fórmula, é o material que se transformou em um vaso. O Senhor Jesus não foi a mesma fórmula para que eu e você nascesse, porque nós nascemos da união dos nossos pais, pai e mãe. O Senhor Jesus, ele foi encarnado diretamente no ventre de Maria através do Espírito Santo. Logo, não foi a mesma fórmula que o homem fora criado. O primeiro homem foi feito alma vivente, o segundo espírito vivificante. É o que Paulo vai falar quando ensina a igreja em Corinto na primeira epístola. Desta forma, nós temos aqui as duas naturezas. E quando falamos dessas duas naturezas, ele vai mostrar em Filipenses, no capítulo 2, que é a segunda parte, a segunda perícope aqui da nossa lição, vai mostrar que o Senhor Jesus, olha só, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. O Senhor Jesus, ele jamais deixou de ser Deus, mesmo ele estando em um corpo de carne e osso. Ele não deixou de ser Deus, mas ele possuía as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, duas naturezas numa só pessoa. Isto não tem como, aliás, está claro, está bem claro nas Escrituras. Quando fala que o Senhor esvaziou-se a si mesmo, não é que ele deixou de ser Deus, ele apenas não usou os atributos de Deus para fazer a sua vida, para conduzir a sua vida. Quando ele aprendeu a carpintaria, ele deixou-se ser ensinado pelo seu pai, para fazer o trabalho de carpinteiro. Ele trabalhou na carpintaria do pai. Ele não fez o dinheiro ou o alimento brotar do nada. Porque se fosse assim, foi o que Satanás o induziu, tentou induzi-lo a fazer. E ele não fez, mas ele tratou igualmente como um homem, Ele viveu como um homem normal aqui nessa terra. Ele viveu assim e ele não usou do seu poder divino para melhorar ou para acelerar o seu tempo, mas ele viveu esse tempo que nós vivemos como homem. Louvado é o nome do Senhor. E aqui para concluir esse tópico primeiro da nossa lição, nós vamos encontrar aqui a questão de que falei da forma e fórmula. O Senhor Jesus, quando ele esvazia-se a si mesmo, ele se esvazia da sua glória, Então ele se esvaziou da sua glória, mas seguiu o processo natural da vida, porque isso era condição para que ele exercesse o seu trabalho messiânico. No tópico 2, nós vamos ver as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. E aqui nós já citamos numa das lições anteriores acerca de Nestório. Nestório, ele traz aqui um ensinamento que ele foi bispo de Constantinopla em 428 a 431. E o seu ensinamento foi para combater a doutrina a heresia, da mariolatria, a idolatria de Maria. E ele veio com esse ensinamento para combater a mariolatria. Aí nós vamos ver assim, que a expressão mãe de Deus, que foi introduzida, por Cirilo de Alexandria. Então ele veio combatendo. E agora, ao combater a mariolatria, foi marcado então um concílio justamente para combater a doutrina ensinada, o ensinamento de Nestório. E isso acabou dando espaço para o crescimento da mariolatria, onde a pessoa acaba por idolatrar a Maria como se ela fosse superior ao próprio Cristo.
quando usando a expressão mãe de Deus. Então Maria, ela não é mãe de Deus. Ela foi usada por Deus, por obra e graça do Espírito Santo, para gerar em seu ventre o Verbo divino, a palavra encarnada, para a encarnação do Verbo, para que o Verbo tomasse a forma humana. Então, foi obra do Espírito Santo para que Maria, acabou por gerar ao Senhor Jesus Cristo. Não que ela seja assim, dito, desta forma, como ensina a Igreja Romana, como que ela fora a mãe de Deus. Aí nós vamos ver o nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, divindade de Cristo, e a humanidade defendida no credo niceno. Em parte, Nestório defendia o credo niceno, porém, na sua defesa, ele acaba por confundir, dizendo que haviam duas pessoas, uma divina e outra humana, duas pessoas. E isso não é verdadeiro, e aí abre espaço então para a idolatria. Aí no concílio de Éfeso, em 431, foi condenado essa doutrina nestoriana. Aí nós temos outro ponto, o monofisismo, que também era outra doutrina, ou melhor, outra heresia que foi trazida para o seio da igreja. Eu quero ler o que está aqui na nossa lição, até porque é autodidata o que está aqui na lição. É monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não o de unir. Não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim seria uma natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Aí está a heresia. Porque, inclusive, o comentarista ele vai dizer aqui que a mistura, é de dois metais, a mistura de dois metais, como o bronze, ou melhor, do cobre, o cobre e o estanho, ele vai formar o bronze. Então o bronze ele não é nem cobre nem estanho, ele é bronze, mas é uma mistura desses dois metais forma então o bronze. Assim como da cor verde, que é o azul com o amarelo vai formar a cor verde. E a cor verde ela não é nem azul nem amarela, ela é verde. Aí nós vamos entender, que essa confusão desse ensinamento, ele deturpa o que está na palavra de Deus. E em Calcedônia, foi então no concílio de 451, foi corrigido esta heresia, onde foi definido ali doutrinariamente as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Agora, para concluir o tópico 3 da nossa lição, vai dizer o perigo dessas heresias na atualidade. Monofisistas. Inclusive, o nosso comentarista vai dizer que ela se apresenta hoje nas igrejas ortodoxas, Óptica, Armênia, Abissínia e também os jacobitas, que apresenta esse resquício desta heresia presente em nossos dias. Aí nós vamos encontrar também o kenoticismo, que vem do verbo grego kenou, que significa esvaziar. Esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possui os atributos divinos, mas escolheu não os usar, como nós falamos a princípio da nossa lição. Então, esse esvaziamento do Senhor Jesus Cristo foi não valer-se de todos os atributos divinos que ele possuía, mas ele de si mesmo esvaziou-se e submeteu ao querer e à vontade do Pai, agindo como um homem natural, até porque para que ele apresentasse perante Deus um sacrifício perfeito para a nossa salvação. Uma certa feita, eu ouvi um certo pregador de renome, ele dizendo o seguinte,
que o diabo, ele pediu animal para sacrificar em favor do homem, para que o homem pudesse ter o resgate. Aí chegou uma hora que o diabo pediu para Deus: eu quero sangue, e eu não quero um sangue qualquer. Jesus não foi sacrificado para o inimigo das nossas almas. Isto é uma aberração, não vou nem dizer heresia, é uma aberração, é um crime teológico alguém ensinar e pregar uma coisa dessa. Então, esta lição, ela é oportuníssima para que possamos aprender a realidade das heresias que estão acompanhando em nossos dias. Às vezes a pessoa, no afã de querer trazer algo novo, trazer um ensinamento impactante, acaba por trazer uma doutrina que não é doutrina, ou melhor, é uma heresia maligna, nefasta, para confundir a mente das pessoas. E assim, nós devemos aprender a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, porque a Bíblia explica a Bíblia interpreta a Bíblia. E muitas vezes, muitos comentários que vêm nos rodapés, eles não trazem luz. É claro que grandes ensinadores lançam luz no texto bíblico e nós crescemos e somos edificados. Mas há muitos também que não lançam luz, mas lançam um feixe de treva para lançar sementes errôneas, interpretações errôneas, que acaba por desviar a pessoa dos caminhos do Senhor. Aí nós vamos ver que Deus, Ele sempre preparou homens capacitados para trazer a sua palavra, para trazer o ensinamento verdadeiro, para que o homem nunca perdesse o norte nem o seu foco diante do Pai. Vemos ainda que essa questão da mariolatria, que foi combatida por Nestório, que foi apresentada no tópico 2, ela continua viva nos dias de hoje. E as pessoas confundem, até mesmo lá em Apocalipse, a mulher vestida de sol, eles interpretam que é Maria, e não tem nada a ver. O texto ali não está falando de Maria, mas eles estão defendendo que é Maria. Quando Jesus faz o milagre, o primeiro milagre, transformando a água em vinho, eles vão dizer que Jesus ali, ele obedeceu a Maria para fazer, ele só fez o milagre porque a sua mãe lhe ordenou que ele fizesse. E que Maria é a intercessora. Maria não é intercessora. Maria é uma santa mulher de Deus, uma serva do Senhor, que está aguardando o arrebatamento da igreja. Ela está aguardando com os demais santos, ela como José, como Paulo, como Pedro, João e todo o colégio apostólico, aguardando o arrebatamento da igreja a encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Louvado é o nome do Senhor. Uma certa feita, quando ele estava num grupo de pessoas, chegaram para ele: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão aí, quer falar contigo. Ele diz: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Aí ele estendeu a mão para as pessoas que ali estavam. Ele diz aqui está minha mãe, meus irmãos e irmãs, porque aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, este é minha mãe, este é meus irmãos e irmãs. Então o Senhor Jesus deixou claro, ele nos colocou na posição de ser chamado irmão. Por isso que somos herdeiro com ele. Ele nos legou o céu através do seu sangue vertido ali na cruz do Calvário. E concluindo a nossa lição, nós vamos entender aqui, olha só, o Concílio de Calcedônia em 451 reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia em 325 e o Concílio de Constantinopla em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabelecidos definitivamente as duas naturezas de Cristo. E aqui nós vamos ver esta união hipostática de Cristo. Não se confunde com o monofisismo, onde a mistura do estanho com o cobre, ele se transforma em bronze, do azul com o amarelo, que se transforma em verde, uma natureza híbrida. Não é nada disso. O Senhor Jesus, ele possui um corpo humano, e neste corpo humano jamais deixou de ser divino. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e até a próxima lição
se Deus quiser, sabendo que as heresias a respeito da dupla natureza de Jesus traz implicações para a conservação da nossa fé em Cristo e sua perfeita revelação. Guardemos a palavra, amemos a palavra, vivemos a palavra, porque na palavra nós temos a vitória. Que Deus nos abençoe e nos guarde até a próxima lição. Amém.